Bem-vindos a mais um vídeo, malta mais do que brava. Vamos apostar número 662. Em relação ao nosso 661 ainda não aconteceu nenhum jogo, à exceção dos jogos do Brasileirão, mas estes jogos eram apenas tipos e ideias para os jogos. O Red Bull Bragantino venceu o Flamengo. Aqui tínhamos o fator casa. O Red Bull Bragantino, que eu estava numa sequência de vitória e tinha sido uma bela sequência. Flamengo que o Paulo Sousa foi nomeado. Fluminense Atlético Mineiro, não tenho nada a dizer, bravos. Fator casa contou, o ambas marcam bateu, o Germancano marcou. Isto foi o Hulk marcou, quer dizer, eram apostas de tudo que era canto. Eu acabei por não fazer nada. Tinha muitas ideias para o jogo, um bocadinho a medo, por ser duas equipas com peso de camisola pesado, e acabou por ficar 5-3, um jogo totalmente fora do registro do Brasileirão. O Palmeiras ainda não aconteceu. O Santos empatou, um bom resultado contra uma boa equipa do Internacional. Bravos! Ainda não aconteceu. Eu hoje não vou conseguir ver o jogo do Portugal como queria ver. Vou acompanhar, mas não vou estar de 100% atento. A vida tem destas coisas. Malta brava! Já saiu a reação do Bravo. Ok? Já saiu a reação do Bravo número 4. Passa lá no Telegram, está lá o link do vídeo. Ou então vais ao canal e é o penúltimo vídeo. Ok? Malta brava! Para sexta-feira, feriado tranquilo, vai estar um dia de sol, um dia para recarregar baterias. Malta brava, temos boas apostas. Eu tenho ido assim um bocadinho, estou outra vez a ficar inclinado para os golos. Tenho gostado bastante das apostas nos golos. Tenho apostas para os golos e tenho também apostas em vitórias diretas. Mas antes disso, quero dizer-te que, se não és subscrito no canal, subscreve o canal. Faz aqui este apoio, mesmo que já seja subscrito, ajuda-me aqui a partilhar o canal, faz a partilha nas tuas redes sociais, não há problema nenhum, e deixa like, ok? O like é bastante importante aqui no vídeo. Malta brava! Áustria-France. Eu não vou estar aqui com muitas coisas, mesmo que a França não tenha, não jogue, que duvido mesmo que a França não jogue com a equipa titular, eu duvido, 2 jogos sem vencer. Amanhã é para derreter. Eu diria até um handicap menos 2 para a França. Amanhã é para derreter. Equipa 100%, 100% craques, 100% craque. Acredito numa vitória da França sem espinhas. Vou vitória direta, odd de 1,80. Ponto final. Dinamarca-Croácia. Duas apostas para a Dinamarca-Croácia. Uma delas é o over 0.5 na primeira parte, que é um tipo de aposta que eu gosto quando me dão uma odd de 1,40 ou superior. Aliás, a faixa de odd de 1,40 é muito interessante. É um tipo de aposta que tem uma probabilidade alta de bater e facilmente é recuperável se tiveres red numa. Tu com o red e 2 apostas ganhas, quase que recuperas o teu red na totalidade. É muito interessante a faixa de odd de 1,40, ok? Fica abaixo de 1,50. Obviamente que fica abaixo de 1,50 LMP. Mas fica abaixo de 1,50 que existe mais probabilidade. Fica acima daquela de 1,20 que é um exagero e é difícil ir recuperar um red de modo de 1,20. 1,40 é muito interessante. A odd de 0.5 para bater na primeira parte está a 1,40. Não descarto aqui também o ambas marcam, sendo duas equipas, uma delas a Dinamarca, que está a fazer uma campanha excelente, e a Croácia está aqui também, numa certa forma, sem vitórias ainda, ok? Os 3 pontos agora faz com que fique, de uma certa forma, empatado com a França, que eu acredito que a França vai vencer também. Ou seja, muito interessante este grupo. A Dinamarca, 2 jogos, 2 vitórias. Se ganhar este jogo, acaba por começar a ficar já rematada aqui a questão. Estou muito interessante. Para mim, dos jogos todos que vão acontecer amanhã, este é o mais interessante. Dinamarca-Croácia. O França será um jogo, em princípio, fácil de resolver para a França. Over 0.5 na primeira parte, ambas marcam. Ou então, para quem não gostaram, ambas marcam um over 1,5 no jogo todo. Nos 90 minutos também será interessante, porque pode não haver aquela disponibilidade das duas equipas marcar, mas o over 1,5 será interessante. Espero um jogo para golos. Albânia-Israel. No Albânia-Israel, eu também acho muito interessante aliás, o Albânia-Israel é o over 1,5 nos 90 minutos. Ok, estão a dar uma odd de 1,40 para o over 1,5 nos 90 minutos.
O ambas marcam também é interessante porque temos uma equipa do Israel, que é uma equipa ponto final, é uma equipa over, ponto final. Os últimos 6 ou 7 jogos foi 3-2, 2-1, 4-2, 3-2, 2-2, 2-2. É uma equipa over, uma equipa de ambas marcam, ponto final, parágrafo. Está mais do que registado. Do outro lado temos uma Albânia que é uma equipa under. É uma equipa under, no entanto, joga em casa. Está aqui com um jogo, um empate. Interessante esta Albânia para querer fazer aqui uns 3 pontinhos num grupo que está totalmente em aberto ainda, muito por causa da Rússia que não pode jogar. Um grupo que está em aberto, o fator casa deve contar. Do outro lado temos uma equipa bastante ofensiva, mas que deixa muito espaço atrás, ok? Jogo interessante para ambas marcam, ou então over 1.5 nos 90 minutos. Espero gols neste jogo também, certo? Depois, Azerbaijão-Eslováquia. Eu diria aqui, no Azerbaijão-Eslováquia, que é exatamente a mesma... Eu não diria que é o peso da camisola totalmente diferente, as equipas são totalmente diferentes, mas a análise é exatamente igual à França. Exatamente igual à França. Temos neste grupo o Cazaquistão um bocadinho fora de registro, 2 jogos, 2 vitórias, inclusive ganhou a Eslováquia em casa da Eslováquia, penso que estou a dizer verdade. Exatamente, perdeu em casa a Eslováquia 1-0, mas foi um jogo em que a Eslováquia dominou o jogo. Ao de 1,80, Eslováquia para vencer, sem espinhas, exatamente igual, super obrigatório vencer este jogo, contra uma equipa totalmente acessível, o último classificado do grupo, vitória da Eslováquia, ponto final nos 90 minutos. Depois, Bielorrússia-Cazaquistão. Na Bielorrússia, vou no over 1.5 golos também. Espero golos neste jogo, ou de 1,50. 1,50 para haver dois golos entre seleções e duas equipas que, de uma certa forma, é interessante o fator casa da Bielorrússia e é interessante o Cazaquistão, que pode eventualmente fazer os 3 pontos e, de uma certa forma, começar já aqui a rematar a qualificação. Muito interessante este jogo do Cazaquistão, jogo para golos, pela necessidade do Bielorrússia e pela, de uma certa forma, querer já arrematar o grupo do Cazaquistão. 3 jogos, 3 vitórias, seria fantástico. Muito interessante. Over 1,5. Que é para não dizer over 2,5. Isto é fazer apostas à profissional. Não vamos exagerar, não vamos para o modo 2,63. Que eu acredito que esta odd 2,63 está aqui um modo muito interessante. O mercado não espera. Por serem duas equipas que estatisticamente assim também não o dizem, mas pela questão emocional está aqui um jogo interessante para golos, ok? Fica a análise. Moldávia e Letónia. Não tenho nada a dizer. Nada a dizer, duas equipas, se calhar a Letónia será o elo mais forte aqui deste grupo. A Moldávia, jogando em casa, pode eventualmente querer fazer aqui os 3 pontos e passar para primeiro. Jogo que eu vou descartar, nem sequer vou fazer apostas em golos, ok? Andorra-Liechtenstein, exatamente a mesma coisa. Uma Andorra super fraca contra um Liechtenstein que provavelmente está no mesmo nível que o San Marino, se calhar um pouquinho mais acima. Um modo 1,70, nem pensar. Para Andorra deve ser o fator casa aqui a contar. O Andorra que tem conseguiu um empate 0-0 contra a Letónia. Foi contra a Letónia? Não, foi contra a Moldávia. Interessante aqui o não fazer nada. Interessante não fazer nada. Também às vezes o green é saber não fazer nada. Este grupo aqui já me deu uns greenzinhos, vou deixar estar a rolar sem fazer nada. No Brasileirão, para terminar, temos o Curitiba-São Paulo, que é hoje à meia-noite. Muito provável, se vis este vídeo depois na sexta-feira, já não vai acontecer. Eu estou aqui a prever um jogo para ambas marcam. Porque este ano temos um Curitiba que está à frente do São Paulo. Okay? Está a fazer um bom registro, o Curitiba. O fator casa é sempre interessante no Brasileirão. Digo eu, por saber disto, por causa do lado dos brasileiros, já me disseram, LMP, fator casa, lá no Brasileirão não há hipótese. Por isso, do outro lado temos um São Paulo que é uma equipa over este ano, um São Paulo que tem marcado, aliás, São Paulo que não acredito que seja das equipas mais goleadoras deste, é a segunda equipa com mais golos, a par do Atlético Mineiro, que não era ontem, o Atlético Mineiro tinha 13 golos, e o Atlético Mineiro tinha 13 golos em 9 jogos, e o São Paulo tinha 15 golos em 9 jogos, ou seja, o São Paulo é a equipa mais goleadora do Brasileirão, uma equipa over, estou lá, ambas marcam, São Paulo por ser uma equipa over e Curitiba por jogar em casa e estando de uma certa forma a defender aqui o 6º lugar. Muito interessante este jogo, quem vencer faz 17 pontos e fica ali de uma certa forma a fazer pressão ao Corinthians que perdeu, ok? Jogo muito, muito interessante, jogo para golos, jogo para ambas marcam. De resto, não vamos ter absolutamente mais nada nos europeus sub-21, eu não costumo fazer nada.
não tem qualquer tipo de leitura. A própria peso da camisola às vezes pode ser enganadora. Quando temos, por exemplo, uma Dinamarca-Escócia, é difícil de prever, apesar da odds estar muito em cima da Dinamarca. Temos o Montenegro-Luxemburgo. Temos uma Finlândia-Noruega que está aqui equilibrado. Difícil de prever estes jogos. Por isso, bravos! Aqui temos a Irlanda, o Bohemian, está aqui. Do Bohemian desde pequenino. Não vai acontecer. Por isso, seguimos rijos e bravos para uma sexta-feira tranquila. Depois de uma quinta-feira, provavelmente em green. Acredito que sim, acredito que sim. Bravos, tudo bom? Rijos e bravos, muita gestão. Vejam a reação brava número 4, que tem muito ensinamento. Até à próxima.